Sabe o que é a pessoa enfrentar uma luta, um problema, uma dificuldade, e às vezes não encontra saída, não encontra solução. Eu tenho dito aqui na igreja, irmãos, e é como uma forma de ensino, quando eu digo, só sabe como é quem passa. Existem coisas na nossa vida que as palavras se tornam insuficientes para que você consiga expressar, para que você consiga explicar para o outro como é. Sabe, existem momentos na vida que não é possível, por mais que você queira e por mais que os outros também queiram, não é possível você dimensionar e dizer, é assim. Note que os médicos, para poder medir dor, eles falam de 0 a 10. Porque existem situações que não tem como ter uma escala métrica para poder dimensionar isso. Tenta imaginar os inimigos entrando. E eu disse no começo aqui, não importa o quanto você ore, problemas vêm. Mas por que o inimigo às vezes tem legalidade de entrar na vida? Eu estou falando inimigo, eu estou falando problemas, mas não entenda, por favor, para que não fique entendido de forma errada, não entenda que todo problema que você passa é por causa de uma ação maligna, um demônio ou pecado. Existem problemas que são problemas naturais da vida. Às vezes, o mal se aproveita de um problema que você está passando para te afligir, para te machucar. Mas nem sempre o que você está sofrendo é uma coisa espiritual. Você está me entendendo? Pode ser também, diga para o seu irmão, pode ser também, mas nem sempre. Eu não estou isentando o diabo do mal não, tá? Ele é maldade pura. Mas existem problemas que acontecem a qualquer pessoa, inclusive a pessoas santas. Entende o que eu estou falando? Está claro para você? Por quê? O mal tem legalidade. Por que o inimigo tem legalidade? Nesse caso de Israel, irmãos, o profeta Samuel, ele é muito claro, enfático ao dizer, tirem os Baalins, tirem os Astarotes. Pastor, o que é Baalins, o que é Astarotes? Eram miniaturas de divindades, imagem de escultura, que eles esculpiam normalmente em pedra ou madeira, mais facilmente madeira. Baal, pra você ter uma ideia, ele era representado como o sol, o deus sol, ou muitas vezes, presta atenção aqui, representado como um falo. Se você não sabe o que é falo, não é Olaf, ao contrário, não. Pode ser. Falo, certo? É o órgão sexual masculino, esculpido em madeira, normalmente 3, 4, 5 metros de altura. É chamado também de poste ídolo. Quando você lê na Bíblia poste ídolo, eles estavam adorando a um órgão sexual masculino, como o Deus Sol, como o Deus da fertilidade. Está claro para você? E ele diz aqui, aos Baalins e também a Astarote, a deusa adorada na antiguidade, né? A rainha dos céus, também chamada assim. E ele está dizendo, tira isso da tua casa, tira isso da tua vida. Ele não pergunta se tem, ele afirma que tem e diz, tira. E eu queria, irmãos, compartilhar com vocês o entendimento que nós compartilhamos ontem ali na Cristo Vive. Eu dizia, queridos, quantos cristãos sofrem coisas terríveis e pesadas, e não estou falando dos problemas naturais da vida, já ficou claro que existem problemas que são naturais, que todo mundo e qualquer pessoa pode enfrentar, mas existem problemas que são causados por um mal, e como o mal tem possibilidade, pastor, legalidade de entrar na vida de um cristão, de um servo de Deus, quando esse servo de Deus quebra a sua aliança com Deus e coloca ao invés de Deus os Baalins, as Astarotes da vida. E você vai dizer assim, pastor, mas eu não tenho nenhuma imagem dessa na minha casa. O
seria hoje os Baalins? Olhe para mim. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que tome o lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que tome o lugar de Deus na sua vida. Algumas pessoas têm consciência: eu não posso adorar meu pastor. Eu não posso adorar o pastor. O pastor é um ser humano. Aqui eu ensino isso. Somos seres falhos, somos seres que erram, somos pecadores como qualquer outro, melhor em nada. Eu estou falando no sentido de ser a mais. Em nada, somos apenas diferentes uns dos outros, mas há uma qualidade só: servo de Deus. Ensino as pessoas a não adorar a igreja, porque tem pessoas que adoram a igreja. Ensino aqui a não adorar ídolos. Ídolos, entenda, estrelas. Estrela que eu estou falando, artista, tá? Artistas. Porque tem gente que adora artistas. Artistas de qualquer arte. Sabe? Cinema, TV, música. Nada no lugar de Deus. Como é que eu sei, pastor, se alguma coisa está tomando o lugar de Deus? Quando você não consegue viver sem. Essa é a clara evidência de que um ídolo se formou na sua vida. Quando você diz: eu não consigo viver sem. Evidentemente que eu não estou falando, por exemplo, do amor. O amor que um casal tem um pelo outro. O amor que os pais têm por seus filhos. O amor que os filhos têm por seus pais. Não é disso que eu estou falando. Bota isso aí à parte. Se bem que tem pais que adoram filhos. Tem filhos que adoram pais. Mas normalidade não. Normalidade é amor. E nós costumamos dizer: ah, minha vida. Já viu isso? Casal diz vida. Filhos, às vezes, escutam isso de seus pais: fulano é minha vida. Mas não pode tomar o lugar de Deus. Porque toma o lugar de Deus, você quebra imediatamente a sua aliança com Ele. Porque a nossa aliança com Deus está baseada na palavra. Você lembra que a Bíblia diz que é crer em Deus, como diz as Escrituras. Não é a minha escolha, não é cada um escolhe como crer. É a lei cumprida. Está claro, irmãos? A expressão fisionomia de vocês, da fisionomia, não me deixa perceber se estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Porque vocês estão assim, ó. Tomara que esteja impactado com a palavra, né? Tomara. Ou, se não está entendendo nada, estou perdido aqui. Você está conseguindo entender? Quando um ídolo se forma, você quebra a sua aliança imediatamente. Não é uma coisa assim, gradativamente, não, é imediatamente. Porque Deus só tem relacionamento com o ser humano. Por favor, atenção aqui. Guarde isso em nome de Jesus. Deus só tem relacionamento com o ser humano através de aliança. Não existe uma vida com Deus sem aliança. Ele exige, repete comigo, Deus exige fidelidade e exclusividade. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Alto. Eu sei que existe hoje um tal de relacionamento aberto. Existe. Nós não reconhecemos isso, como cristãos não reconhecemos. Relacionamento bíblico é fidelidade. Relacionamento com Deus é fidelidade. Nós entendemos assim: quem aceita Jesus, aceita-o como seu único e suficiente Salvador. Único e suficiente
Salvador. Eu não preciso mais de nada. Ele é único, Ele é suficiente como meu Salvador. Está dando para entender? Mas quando eu coloco um ídolo no meu coração, na minha vida, pastor, eu quebro a minha aliança com Deus. Porque Ele era para ser soberano sobre a minha vida. Era para me depender dEle, exclusivamente dEle, para tudo. Como é que é depender de Deus, pastor? É ficar em casa e não fazer nada? Não, o nome disso é vagabundagem. Não é aliança com Deus. Tá? Olha para o seu irmão aí. Pergunta assim, entendeu?